Olá, fantasmas charlatonas, olá, fantasmas charlatonos, eu sou Otávio H, este é o Super 8 e hoje me surgiu na frente esse novo lançamento de terror de assombração e como entusiasta do gênero, eu fui lá dar uma conferida e... Eita cachimbinhas! Que negocinho chato de chegar até o final. Bom, pelo menos estando na metade do ano e até agora não tendo visto coisa pior no gênero, eu acho que esse aqui já garantiu seu passaporte para minha tradicional lista de piores do ano que eu lanço lá em dezembro. Mas Otávio, o que é que esse filme tem de tão errado assim? É pra isso que eu tô aqui, então, simbora! Rogai por nós pecadores ao assistir esse filme, o fiel que bateu o carro estava dando uma resinha? Depois de uma longa caminhada, ficam os pecadores? Tudo isso e muito mais agora. Um jornalista fracassado por ter forjado matérias no passado ganha uma oportunidade de voltar ao sucesso quando testemunha milagres sendo praticados por uma jovem numa pequena cidade do interior. Porém, ao passo que a admiração e o fanatismo pela guria aumenta, algo sinistro parece estar acontecendo por trás dos panos e o jornalista precisará fazer o que puder para livrar do mal todos os devotos iludidos. Pois então, rogai por nós não é bom não, não é mesmo, tá longe disso. Provavelmente esse fracasso cinematográfico teria passado despercebido pela maior parte de nós se não tivesse um nome envolvido na produção. Sam Raimi. Mas gente, vamos ficar atento. Quando vier esses filmes anunciados como uma produção de fulano de tal, do mesmo produtor de qualquer filme com certo prestígio, ou Beltrano Astolfo apresenta, pode ter certeza que é conto do vigário. Produtor é quem viabiliza o projeto, ou vai atrás da grana, ou negocia com estúdios, ou coordena a realização do mesmo. Se quiser se ater a nomes por trás das câmeras quando for escolher um filme para ver, atente aos diretores e até aos roteiristas, já que são eles os autores da base do filme. Porque, na verdade, quando nomes prestigiados aparecem como produtores nessas obras menores, na maior parte das vezes, é só para viabilizar o projeto junto aos estúdios, que não apostariam no iniciante, mas apostariam na palavra de um Sam Raimi da vida, e mais tarde para enganar o público e vender ingresso. A prova disso tá num filme de 2005 chamado O Pesadelo, tá no remake de Poltergeist, no Grito do ano passado e em Rogai por Nós. Todos com produção de Sam Raimi, mas que, criativamente, nada tem do apuro do cineasta. Nem em suas piores obras ele chegou a conceber narrativas tão desastrosas quanto essas. Acho admirável que ele use o seu nome para incentivar a busca por novos cineastas talentosos. Infelizmente, não creio ter sido o caso de Evan Spiliotopoulos, que escreveu e dirigiu essa jossa aqui. Como roteirista, ele tem uma carreira meio consolidada, mas seus textos mais expressivos ele não escreveu sozinho, tendo essa oportunidade com Rogai por Nós, enquanto também estreia na direção. E a verdade é que nas duas funções falta muito bom senso. Agora, para não dizer que nada presta, a premissa é estupendamente interessante e dá para notar algum esboço de ideias curiosas e promissoras aqui ou ali. Essa coisa de falsos profetas que buscam arrecadar as benesses de seguidores devotos não só pode dar uma obra excepcional, como já deu, e recentemente. Saint Maud serve de exemplo de como essa premissa pode ser bem usada e funcionar muito. Mas claro, o destino e a abordagem que Saint Maud adota é outro completamente diferente do visto aqui, porque Rogai por Nós pega a sua ótima premissa e joga na sarjeta ao conduzir a trama pelas mesmas fórmulas batidas e clichês do gênero. É aquela trama de assombração que atazana os personagens, mas só para que isso possa render algumas ceninhas de sustos. Quando na verdade esse tipo de abordagem não parece ser pertinente. Eu acho incrível como um roteirista de profissão não tenha notado a incoerência da entidade aqui. Ela quer se passar pela Virgem Maria para arrecadar almas, ao passo que se alimenta pela fé e enfraquece pela dúvida. Show! No entanto, a coisa ruim fica assombrando e provocando alucinações, visões, sonhos assustadores em quem ela não deveria despertar suspeita. Mano, que entidade maluca é essa? Ela quer assustar ou quer passar despercebida, afinal? Os dois ou nenhum, de acordo com o filme. E seja qual for a resposta, não faz sentido. E se por um acaso tais visões tenebrosas sejam alguma espécie de aviso divino e não provocações da criatura, seria interessante que o filme desse ao menos algum indício disso ao longo do desenvolvimento, né? Ou ainda dá a entender porque tais supostos avisos seriam tão limitados e não dados a mais pessoas e trazem mensagens tão vazias. Agora, querer que o espectador invente passagens para suprir as falhas de um roteiro esburacado e mal resolvido, aí é demais. É só um roteiro furado pra cachimbo, o que a gente percebe pela fulebice de todo o resto, o tempo todo. Como o fato do filme fazer mistério sobre o passado controverso do protagonista, apenas para revelar o que ele
ele fez de forma gratuita, pouco tempo depois, e através de diálogos tão expositivos que seriam úteis como contra-exemplos em qualquer manual de roteiro. Quer saber o que é expositividade de uma vez por todas? É isso. You were caught fabricating stories. You almost ruined this paper's reputation. People lost their jobs because of you. Percebem que é um recurso para informar o espectador sobre alguma coisa, mas é um recurso pobre e preguiçoso ao colocar personagens falando obviedades que os dois interlocutores já sabem. E tem mais fulebice, como a aglomeração de clichê um atrás do outro. É o cara dirigindo na estrada à noite, aí uma coisa cai no piso do carro, ele vai apanhar e quando se dá conta tem alguma coisa na pista que faz ele desviar e bater numa árvore. É a perseguição de pessoas estranhas na noite pela mata. É a cena numa sala com estátuas cobertas por lençóis, até que coisa ruim está coberto por lençol e se revela. No entanto, se o roteiro é desorientado, clichê e não ajuda, ainda pior é a direção de Evan Speliotopoulos. Não conseguindo ter boas ideias para convencer o público de que ele está vendo um filme de terror, essa jossa de obra não consegue evitar de apelar aos sustos mais baratos do mercado vendido em liquidação por já terem saído da validade. O que também é culpa do roteiro, mas pelo menos é o mesmo cara que a gente vai culpar, então... Se eu já costumo ficar de saco cheio com aquelas construções de sustos clichês nas quais os personagens se viram lentamente ou caminham lentamente com o braço estendido para mexer em alguma coisa que vai culminar num baque, o que esse filme faz bastante, por sinal, ao menos isso tem alguma construção. Mas a direção do Sr. Speliotopoulos aqui ainda acredita que é muito interessante sustos gratuitos, com uma imagem assombrosa aparecendo na tela de qualquer jeito, sem contexto, ao som de acordes altos da trilha sonora. Isso quando não são sonhos, alucinações, vultos que passam em primeiro plano, claro, sempre com a trilha pontuando tais aparições. Também tem as vozes sussurradas do além para atrair os personagens que, claro, caminham lentamente em direção a elas. Na Morales, esse Speliotopoulos estava com uma cartela de bingo de clichês na mão quando criou essa birosca. E se falta criatividade ao cineasta, também falta simancol para perceber o que não tá funcionando de jeito nenhum. Na verdade, eu diria que isso é até mais essencial para uma direção. Tudo bem que como diretor ele não tenha boas ideias, ele poderia se cercar por profissionais competentes e inventivos em várias funções e dar origem a uma obra admirável. Para isso, bastaria pelo menos ele ter sensibilidade para separar as boas das más ideias que vão chegando a todo momento. E aqui a gente não precisa de muito para perceber como isso estava em falta na cabeça do Sr. Speliotopoulos. Antes dos 5 minutos de filme, o cara já me coloca esse brilhinho indicando algo escondido. Gente, qualquer pessoa percebe que isso tá claramente fake. E quando a gente vê o que era que estava gerando esse tal brilho, fica claro que esse objeto jamais conseguiria chegar perto disso. Na verdade, parece até um item colecionável de jogo de videogame. Ah, Otávio, mas você tá querendo dizer que esse filme não é bom por causa desse brilhinho? Não, eu quero dizer que esse brilhinho falso é um indício de que estava faltando bom senso ao diretor quando ele deu origem a esse filme. Um indício que se concretiza à medida que a bagaça progride. Principalmente no que diz respeito à vilã da parada, que ora aparece através de uns efeitinhos digitais super fulebas e quando aparece fisicamente, até poderia funcionar se a realização casasse com o conceito. Mas não dá. É um fantasma de uma bruxa que finge ser a Virgem Maria, mas faz pose de Homem-Aranha e voz de dinossauro. Os caras saíram só somando uma patifaria na outra e o seu Speliotopoulos olhou pra isso e achou apavorante. Tá não. Tem conceitos que isolados poderiam até ser apavorantes, mas o conjunto da obra tá patético e cafona. E para por aí? Não, não para por aí. Rogai por Nós ainda tem uma coreografia de cena pavorosa. Ok, quando a cena é simples, a direção até não compromete. Até porque com um diretor de fotografia de Hollywood minimamente competente, é até difícil fazer caquinha em cenas de plano e contraplano ou em cenas com um ator só em campo. Agora, quando a cena começa a ficar complexa, aí a narrativa não sabe o que fazer e deixa o elenco perdidinho junto. E precisando ainda dar voz a diálogos sofríveis, tais cenas ficam tristes de tão falsas. Como esse sujeito aqui dando palestra à luz de um projetor. Por que não desligaram o projetor, ligam a luz, meu filho? Já acabou. É uma coisa ou outra. Em especial, a sequência de enfrentamento final que, minha Nossa Senhora do Perpétuo de Valei-me, que coisa ruim e artificial. Tudo nesse trecho é podre demais. As ideias trôpegas do roteiro, os dilemas, os diálogos, a coreografia de cena. Gente, os figurantes da multidão dão um passinho pro lado pros atores passarem antes deles chegarem. Também tem os atores conversando baixinho, a
distância, falando baixinho com o público e sendo ouvidos. As reações terríveis da multidão. Nossa, que sequência final terrível. E no meio disso, o elenco, coitado, faz o que pode. Jeffrey Dean Morgan, na pele do protagonista, segue carismático como de hábito e se mantém fiel à proposta até o fim, fazendo o que pode para nos manter interessados nas patuscadas que o filme apresenta. Ah tá, e Cricket Brown até consegue dar uma certa credibilidade à ideia milagrosa e messiânica de sua personagem, apesar dos textos que ela precisa dizer. E o resto do elenco faz o que pode dentro do que o texto permite para pelo menos evitar que as cenas sejam risíveis. O que eu acredito conseguirem na maior parte das vezes, e apenas por isso que eu tô fazendo um Vale Crítica normal e não mais um episódio dos piores filmes do mundo. É que Rogai por Nós é só um filme ruim padrão. Tá ali na beiradola pra ser péssimo, mas algo em sua premissa e algumas ideias isoladas evitaram que ele caísse no precipício da derrota. Bom, ao menos no meu conceito. É que eu acabo vendo tanta coisa terrível pra compor aquelas listas de piores do ano, ou os piores filmes do mundo também, que os meus parâmetros se tornaram bem extensos pra ruindade. E nessa escala, essa perebice cinematográfica é só mais aquele terror chato, clichê, meio desnorteado, mas inofensivo. E essa é a minha reação enquanto assisti esse filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Essa não, uma fantasma muito convincente. Parece mesmo que ela está aqui. Olha só. Ó, tá brilhando aqui. É um item colecionável. Meu celular.